Olá, senhoras e senhores! Essa aula de aquecimento para minha aula magna, no dia 13/10 às 19h45, obesidade sob controle, ela é um desafio para você. Se você assistir essa aula inteira e ainda tiver uma desculpa para não começar a fazer exercício físico, eu vou te dar até um prêmio. Você pode me mandar mensagem no direct aí. Se tiver alguma desculpa que eu não vou destruir nessa aula, eu quero que você traga para mim. Se você está interessado nesse conteúdo, aproveita e já se inscreve também na aula Obesidade sob Controle, porque essas duas aulas vão acabar com essa procrastinação por exercício físico, certinho? Se inscreve aí no link dos comentários e vamos que vamos para essa aula aqui. E eu tô lá no chat, hein? Qualquer dúvida, pode mandar lá que eu já vou respondendo. Olá, senhoras e senhores. Eu sou a doutora Estefânia, eu sou médica endocrinologista e hoje eu quero acabar de uma vez por todas com essa história de que quando você está acima do peso, não tem como fazer exercício. Por quê, gente? Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque atividade física é um dos 4 pilares do emagrecimento. Então, se nós não fazemos atividade física, fica muito mais difícil manter o peso perdido para o resto da vida. Então, hoje, o nosso tema é esse, certo? E por que se nós não fazemos atividade física, é muito mais difícil manter o peso perdido para o resto da vida? Porque, gente, o nosso corpo, ele enxerga o excesso de peso como uma reserva de energia. Então, para o nosso corpo, quanto mais acima do peso a gente está, mais ele acredita que nós temos um reservatório de energia para um momento que nós precisarmos. Isso está na base da fisiopatologia, né, do surgimento da obesidade. Então, você começa um tratamento para perder peso, você começa uma dieta, uma atividade física, uma medicação e o seu metabolismo começa a desacelerar. O que é isso? O que é esse metabolismo? É quanto de energia nós gastamos mesmo estando parados. Então, como que a gente pode lidar com esse metabolismo baixando para não ter o efeito sanfona, para não ganhar peso novamente? Aumentar o nosso gasto de energia. Através do quê? Atividade física. Tanto é importante isso que para quem está querendo emagrecer, as entidades médicas recomendam pelo menos 300 minutos por semana, distribuídos ao longo de uma semana, de atividade física de moderada intensidade. O que é isso? É aquela atividade que, embora você até consiga conversar fazendo ela, você não consegue cantar. Se for vigorosa intensidade, aquela atividade física que você não consegue nem falar realizando ela, aí seriam 150 minutos por semana para perder peso. É o dobro de quanto a gente pede para sair do sedentarismo, que também é uma doença crônica. Por quê? Sedentarismo, você não fazer nenhuma atividade física, aumenta a incidência de problemas do coração, de problemas da cabeça, como depressão, de problemas articulares, como dores nas articulações, de fibromialgia. Então, vencer o sedentarismo é importante e para perder peso eles pedem ainda o dobro de atividade física do que a gente tem que fazer para vencer o sedentarismo. Segundo ponto importante da questão de atividade física. Então, eu já falei que ela é importante principalmente para a manutenção do peso perdido, porque ela vai garantir que o nosso gasto de energia mantenha-se alto, mesmo que o nosso corpo tentando segurar quanto a gente gasta de energia no dia a dia. E eu também já falei quanto de atividade física nós precisamos fazer. O terceiro ponto muito importante, antes de nós entrarmos em como uma pessoa com IMC acima de 30 consegue fazer uma atividade física, é eu falar para vocês qual é a melhor atividade física que você pode fazer. E qual que é? É a musculação, é o exercício aeróbico, é a caminhada, é a corrida, é o beach tênis. Qual que é a melhor atividade física que você pode fazer para perder peso? Aquela que você consiga fazer. Busque a atividade que você gosta ou que melhor se encaixa na sua disponibilidade da sua rotina. Por quê? Porque atividade física faz parte de um tratamento, é como se fosse um medicamento. Então, nós temos que garantir que nós consigamos cumprir essa atividade física. Eu gosto de falar para os meus alunos, para os meus pacientes, pelo menos 3 vezes por semana. Então, são esses 3 pontos não negociáveis: quantidade de atividade física,
Atividade física é fundamental para a manutenção de peso perdido, inclusive é o maior marcador de manutenção do peso perdido do tratamento crônico aí, da obesidade, do excesso de peso. A melhor atividade que a gente pode fazer, a princípio, pelo menos para começar, é aquela atividade que nós gostamos, que nós conseguimos encaixar na nossa rotina. E aí a gente vem, a pessoa me fala, eu não consigo fazer exercício físico. E aí eu pergunto, por quê? As principais coisas que eu escuto, gente, são 3, basicamente. Eu não tenho tempo para perder com exercício físico, eu não tenho dinheiro para fazer uma atividade física e o meu médico, o meu quadro clínico, a minha doença não me permite fazer atividade física. Então vamos lá, eu vou falar dos primeiros, que são os mais fáceis de resolver, que é a questão do tempo e do dinheiro, que é uma coisa que incomoda muito. Então, primeira questão, se o seu problema é dinheiro, tá muito fácil resolver. Hoje, a gente consegue fazer dança via YouTube, funcional via YouTube, eles fazem até alguns exercícios que falam ser HIIT com peso do corpo via YouTube, tudo gratuito. Então, lógico, uma boa avaliação do personal que está sugerindo esses exercícios, com uma boa avaliação do seu médico, você pode conseguir da sua casa, do conforto da sua casa, tem que comprar uma roupa para sair para fazer atividade física. No YouTube, você consegue fazer o seu exercício físico. É o mais eficaz? Lembra que eu falei? Eficácia é você fazer o exercício, eficácia é você não ficar parado. Lógico que em termos de segurança, é melhor você estar acompanhado por um profissional. Então, eu nunca vou falar para você fazer um treino HIIT com o peso do seu corpo se você é obeso, por exemplo. Mas, dentro das suas possibilidades, dentro de quanto você tolera, dentro da sua avaliação clínica, você pode sim usar esse suporte do YouTube para fazer uma dança, para fazer um funcional, beleza? Além disso, outra opção, caminhada. E aí, a boa e velha caminhada, né? Gratuita, nos parques da cidade, nas ruas da cidade, você tira um tempinho todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, e faz uma caminhada de moderada intensidade na qual você não consiga cantar fazendo ela. Meia horinha de segunda a sexta, você já vai bater uma meta de 150 minutos por semana. O que é isso? Já saiu do sedentarismo. Aumentando aos poucos para 1 hora por dia, de segunda a sexta, você já consegue a meta para perca de peso associada à obesidade. É o melhor, é o mais efetivo em termos de manejo metabólico no longo prazo? Não, mas é uma forma de você introduzir na sua realidade o quê? A rotina de atividade física, beleza? E aí vem a questão, tempo. Você tá me falando que eu tenho que fazer 300 minutos por semana. Sim, estou falando, mas o que eu falei também? Se você fizer um exercício de vigorosa intensidade, são só 150 minutos por semana. 50 minutos, 3 vezes por semana, você já mata o tanto de exercício físico que você precisa fazer se você realizar uma atividade que você não consegue cantar nem falar fazendo ela. Então, como que a gente se programa para fazer um exercício de vigorosa intensidade pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos? Gente, é simples. A gente sempre fala assim, seja metódico, vá sempre no mesmo horário, crie uma rotina porque fica mais fácil você cumprir. Então, idealmente, por exemplo, eu vou segunda, quarta e sexta. Ou eu vou segunda, terça e quinta, por exemplo. Ok, mas você guarda a quarta e a sexta e o sábado, porque se você não conseguir nesses 3 dias que você determinou, você ainda consegue encaixar o seu exercício nos outros dias. Aí você administra melhor o seu tempo. Dr. Silvio, cardiologista, lá do Dante, ele fala, chama horário paraquedas essa ideia. Então, você tem seus horários fixos de fazer o seu exercício, mas tem ainda um horário que, se por acaso você não conseguir nos seus horários fixos, você encaixa nele. É legal você programar a sua semana de exercício antes de começar a semana. Você já programa como vão ser seus exercícios. Aí, se você já sabe que você não vai poder, por exemplo, na terça, você já joga pra quarta. E mesmo assim, já deixa esse mesmo horário na quarta, na sexta, mais ou menos livre, porque se precisar, você tem esse horário lá para substituir o horário que você não pôde ir no dia anterior. Então, isso aí é para resolver a questão de tempo e dinheiro. Agora, e a questão a minha doença não me permite fazer exercício? Como que a gente pode lidar com esse problema? Gente, eu vou falar que hoje é muito difícil um médico contraindicar em absoluto uma atividade física. Se ele contraindica em absoluto, você não pode fazer nenhum tipo de atividade física por causa da sua doença, você já tem uma doença muito grave em estágio muito avançado. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a gente vê que você ter uma atividade física, ela repercute em todas as situações da sua vida. Ela melhora a saúde mental, ela melhora a saúde física,
ela melhora dores, ela melhora a saúde cardiovascular, controla diabetes, hipertensão. Então, realmente, ela parece que é um tratamento eficaz para muitas doenças. Então, você contraindicar esse tipo de tratamento, realmente, a doença tem que estar muito avançada. Quando eu falo muito avançada, o quê? Doença cardíaca em fase aguda de recuperação, por exemplo. Nossa, infartou e colocou stent há 3 dias. Lógico, vai ter que ficar um período aí sem fazer atividade física para não descompensar novamente esse infarto. Doença cardíaca em investigação, por exemplo, estou em investigação para miocardiopatia hipertrófica, uma doença cardíaca aí de caráter mais genético, certo? Sou jovem, estou em suspeita dessa doença, também não vai fazer atividade física até definir o que você tem. Ou a terceira coisa que contraindicaria seria uma doença crônica muito avançada. Então, insuficiência cardíaca, por exemplo, que já está usando todos os medicamentos, a pessoa sente falta de ar mesmo usando o máximo do tratamento, a pressão está caindo mesmo usando o máximo do tratamento, realmente não tem como ela fazer uma atividade física. Mas essas seriam as principais questões. Então, uma doença cardíaca ainda em investigação, você ainda não sabe que tipo de doença que é. Uma doença cardíaca aguda, então, lógico, você está agudamente doente, a doença está descompensada nela, ela ainda não está controlada, não tem como você fazer uma atividade física também sob o risco de sobrecarregar mais seu coração. E a terceira coisa seria uma doença crônica, né? Ou seja, uma doença que você já lida há muito tempo, mas ela está muito descontrolada, ela está muito avançada, não está tendo solução. Então não dá para você fazer uma atividade física sob o risco de piorar seus sintomas. Porque pensa comigo, gente, o coração é um músculo. Da mesma forma que quando nós treinamos os outros músculos do nosso corpo, eles se fortalecem, através de um treino, através de exercício cardio, a gente vai treinar o nosso músculo do coração e só vai fortalecer ele. Então, em outros casos, doenças crônicas compensadas, ou para a gente melhorar doenças associadas como diabetes, a pressão, atividade física vai ser muito interessante. Ela melhora o prognóstico dessas doenças cardíacas, melhora a qualidade de vida da pessoa com problema cardíaco. Certinho? Conversa com o seu cardiologista para ele confirmar isso daí que eu tô falando. Mas é basicamente isso. É muito difícil hoje um cardiologista contraindicar alguma atividade física. Se ele contraindicou, realmente você está muito grave e tem que otimizar seu tratamento lá com ele. Já que eu falei de músculo, vou falar agora de contraindicação de exercício físico por questões articulares. Mesma coisa, gente. Se for um quadro muito agudo, mas muito agudo mesmo, por exemplo, quebrou o pé ontem, lógico que ele não vai permitir você fazer atividade física que use aquele pé. Agora, qual que é a primeira pessoa para qual um ortopedista te encaminha depois que ele te opera? Fisioterapia. Então, ele já não quer que você fique parado. A movimentação, a reconstrução da força muscular, principalmente a sustentar aquela lesão que você tem no osso, é fundamental, é muito importante. Então, é muito difícil o seu ortopedista contraindicar todos os tipos de exercício. Pode ser que ele contraindique um ou outro, por exemplo. Eu tenho uma hérnia de disco. Não, beleza, então você não vai fazer impacto na sua coluna, por exemplo, você não vai fazer uma corrida, mas você pode fazer uma hidroginástica, certo? Algum exercício ele vai se permitir. Aí lembra daquela primeira regra que eu falei? O exercício que você tolere, que você consegue encaixar na sua rotina, é o exercício que você vai fazer, faz parte do seu tratamento. E fora algumas dicas que eu vou passar agora para vocês, para a gente continuar a rotina de atividade física. Eu fiz um vídeo como minimizar as dores durante o exercício há alguns meses e ele sintetiza 10 formas de nós minimizarmos nossas dores durante o exercício. Eu vou resumir ele aqui rapidinho para vocês para chegar na parte do exercício para pessoa obesa. Como evitar a dor no exercício para a pessoa obesa especificamente. Mas agora, de um modo geral, só lembrando aquele vídeo. Hidratação. Nós, adultos jovens, quando estamos desidratados, a gente sente muita dor no corpo, muita fadiga. Isso, lógico, vai repercutir no exercício. Conferir se você está tomando 35 a 45 ml por quilo por dia de água, pelo menos, certo? Estar com as vitaminas em dia. A gente sabe que vitamina D, vitamina B12, por exemplo, se estão em deficiência, causam dor no corpo, sim, certo? Causam fraqueza, causam desânimo. Lembrar que a vitamina B12, por sua vez, está associada com anemia, que também vai dar muita fraqueza, vai causar dor.
dor. E aí, quando a gente fala em anemia, a gente tem que pensar, além da vitamina B12, o quê? O ferro, que é a principal causa de anemia, deficiência de ferro. Então, isso é outra coisa que tem que ser avaliada. Terceira coisa, parte hormonal e metabólica. Tireoide desregulada pode causar dor no corpo. Distúrbios do cortisol, insuficiência da glândula suprarrenal pode causar dor no corpo. Menopausa, andropausa baixa de testosterona pode causar dor no corpo. Diabetes mellitus descontrolada, resistência à ação da insulina. O que é isso? A glicose não está sendo tirada do sangue direito e sendo levada às células para elas terem a sua plena atividade, o seu pleno rendimento, as células dos nossos músculos, tudo. Isso também causa dor no corpo. Então, de um modo geral, seja obeso ou não, tem que ser avaliado. Parte hormonal, parte de hidratação e parte de vitaminas. E aí também, o que mais? Proteína. Eu vejo que aqui em Minas a gente ingere muita proteína. Tem que ser, gente, pelo menos 1,2 gramas quilo dia de proteína por dia na pessoa sem nenhuma doença associada que seja orientada a restringir proteína, né? Por exemplo, uma pessoa com problema renal tem que restringir proteína, mas uma pessoa saudável, hoje já se fala em 1,2 gramas quilo dia. Eu acho que tem livro antigo que fala 0,8 gramas quilo dia, mas a princípio ter uma meta de proteína e ingerir proteína, fracionar essa proteína nas principais refeições do dia, né? Café, almoço, lanche e janta. Porque a proteína também é um substrato, né? É um combustível aí para nossa massa muscular, para evitar que a gente sinta dor. Quando você faz atividade física, é interessante ver se sua proteína está em dia. Ok, esses 4 pontos são para todo mundo, independente de ser obeso ou não. Mas no obeso, não só ele tem uma chance maior de ter essas doenças, então o obeso tem chance maior de ter baixa de testosterona, de ter hipotireoidismo, de ter diabetes, mas ele também vai sentir mais dor se tiver faltando uma vitamina, se tiver desidratado, se tiver faltando proteína, certo? Então, esses são gerais. Agora, os específicos. Se você é uma pessoa obesa, o que a gente sugere em termos de exercício? Primeira coisa, fala assim, a doutora falou para eu fazer um exercício que cabe na minha rotina. Então, eu vou fazer assim, em vez de eu pegar o elevador para chegar no meu apartamento, eu moro no 3º andar, eu vou pela escada. E eu tô obeso, eu tô muito acima do peso, eu tô com o IMC acima de 30. O que é IMC acima de 30? Meu peso sobre minha altura quadrada tá acima de 30. Mas eu vou pegar a escada, vou subir aí 3 andares de escada. Pois é. Aí o que você vai fazer? Acabar com a articulação do seu joelho. Então, gente, se você está muito acima do peso e quer fazer um exercício, evite a escada. Porque senão realmente você não vai conseguir fazer esse exercício e você vai chegar falando que o meu peso não me permite fazer o exercício. Aí vem o segundo, alta intensidade intervalada. A doutora Stefânia falou que se eu pegar um exercício de alta intensidade, de vigorosa intensidade, aquele exercício que eu não consigo nem falar fazendo ele, eu vou conseguir gastar mais caloria em menos tempo. Então, eu posso fazer só 150 minutos desse exercício de alta intensidade e por semana e vai ser suficiente para eu perder peso. Ok, mas a pessoa com obesidade tem uma restrição aí da caixa torácica, tem mais dificuldade de respirar, ela se sente cansada com mais facilidade, ela pode ter mais palpitação, inclusive hoje em dia tem associações entre fibrilação atrial e obesidade, para vocês terem ideia, então arritmia cardíaca e obesidade, e aí você já vai direto, sem nenhuma avaliação, para um exercício de alta intensidade. O que vai acontecer com você? Você vai se cansar mais, você pode até passar mal e você vai achar que você não pode fazer nenhum tipo de exercício. Então, se você está muito acima do peso, cuidado antes de começar uma atividade de alta intensidade. Terceira coisa, e mais especificamente, na verdade, isso é uma coisa até mais específica do que essa questão de alta intensidade. Alta intensidade na esteira. Vou fazer um HIIT na esteira, que é o método mais validado de HIIT. Aí você começa a correr na esteira. O que vai acontecer? Sua chance de se lesionar nessa corrida aí, questão de joelho, questão de coluna, é muito maior. E aí você não vai poder fazer exercício nenhum. Então, cuidado também com a esteira. Se for para começar na esteira, começa no passo que você faria uma caminhada, uma moderada intensidade. E aos poucos, a partir do momento que seu condicionamento cardiovascular, sua estrutura muscular vá melhorando, porque lógico que quando você começa isso, você também já vai estar começando uma dieta, eventualmente um medicamento. Espera para aumentar a sua intensidade na esteira.
mas num primeiro momento vai só na moderada intensidade. E aí outra opção que a gente tem é a bicicleta. A bicicleta tem muito menos impacto que a esteira, então você pode fazer uma bicicleta. Se você tem problema osteoarticular, o que os ortopedistas recomendam muito? Você pode começar com hidroginástica, com a natação. Veja que tem opções de exercício que vão te dar menos lesão. Quando eu passo para os meus alunos, quando eu sugiro para os meus alunos alta intensidade intervalado, o que eu costumo sugerir? Começa com um funcional sem impacto, se possível. De preferência, lógico. Na verdade, quando a gente fala em alta intensidade intervalado, tem que ser uma avaliação de um educador físico. Por que tem que ser? Porque são muitas variáveis envolvidas no exercício de alta intensidade intervalada de fato, né? São as variáveis de frequência cardíaca, tem que ser considerada, a idade da pessoa tem que ser considerada, a performance da pessoa tem que ser considerada. Então, o legal é ter um educador físico ditando isso daí. Mas quando eu falo em funcional, então, para evitar até lesões articulares numa pessoa que está muito acima do peso, eu falo para fazer um exercício sem impacto, procurar um exercício sem impacto. Lembra que a gente falou do YouTube? Pois é mais ou menos nesse sentido. O terceiro bloco, né, desse vídeo que eu fiz há alguns meses, eu falava a respeito de medicamentos que podem precipitar a dor, e nesse caso específico são medicamentos que os obesos ingerem muito. Quais são esses medicamentos? Primeiro, remédio para colesterol, estatina. Algumas pessoas têm indicação formal de estatina para proteger o coração e evitar um infarto. E eu já falei isso lá atrás no vídeo sobre infarto também. Pessoas de alto risco cardiovascular, para vocês terem ideia, tem que manter o colesterol ruim. O que é isso, alto risco cardiovascular? Pessoas que têm grande chance de morrer têm que tomar remédio para manter o colesterol ruim, o LDL, pelo menos aí abaixo de 55. Idealmente, o mínimo possível. E aí elas vão precisar de tomar esses remédios estatina. Só que lembrar que estatina também pode dar dor no corpo. Então, lembrar que atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, até a pitavastatina em menor escala, podem dar dor no corpo, mas se você precisa tomar eles, a despeito disso, a atividade física pode te ajudar até a controlar essa dor no corpo, certo? Outra coisa que pode dar dor no corpo, corticoides. Isso daí é muito interessante, gente. O corticoide faz você perder massa magra, ganhar massa gorda. Então, quando você toma ele a princípio, ele tem um efeito analgésico muito potente. Vamos supor que você está com a dor na coluna, usa corticoide injetável, a dor na coluna melhora muito rápido. Mas, no longo prazo, ele vai piorar suas dores durante o exercício, porque ele vai ter prejudicado aí mais sua massa magra. Então, evitar o máximo que for possível o uso de medicamentos corticoide. Terceiro grupo de medicamentos que podem causar aí mais dor no corpo, dificultar o rendimento no exercício, dificultar a fazer exercício. Próprios remédios para emagrecer, né? Os atuais, os injetáveis, a gente sabe que eles são os melhores remédios que a gente tem hoje para emagrecer, os remédios análogos do GLP-1, né? Liraglutida, semaglutida, mas uma queixa que a gente tem muito é que a pessoa tá ficando cansada, não tá conseguindo render no treino com esses medicamentos. Por que isso acontece? Porque, dentre outros fatores, a pessoa tá comendo menos mesmo, vai ter menos fonte de energia, vai sentir menos prostrada. Então, uma coisa muito importante quando nós usamos esse medicamento é o quê? Usar ele associado com uma dieta equilibrada e bem calculada para ele reduzir um pouco o apetite para justamente conseguir cumprir essa dieta. Mas não usar ele para ficar sem comer, senão você não consegue render no treino e o que vai acontecer no longo prazo? Efeito sanfona em você também. E último ponto que pode interferir na questão do exercício, que às vezes pode causar dor, te limitar e você fala assim, eu não faço exercício porque eu tô sentindo muita dor. Estresse. Gente, uma das doenças que nós mais vemos no consultório, associada à dor no corpo, incapacitante, que é isso? A pessoa sente que não vai conseguir fazer nada de tanta dor, é a fibromialgia. E a fibromialgia está muito relacionada com desbalanço de neurotransmissor e estresse. Então, o próprio estresse pode fazer você sentir dor e achar que não vai fazer exercício. Só que, lembra o que eu falei? Exercício é tratamento de estresse. Então, por mais que a princípio você ache que sua dor vai te impedir, quanto mais exercício você faz, melhor você controla esse estresse e menos dor você tem. Certinho? Então mandei aí, gente. Como fazer exercício com pouco tempo, como fazer exercício com pouco dinheiro e 9 formas de evitar sentir dor enquanto faz exercício físico. Além disso, expliquei ainda, problema de coração controlado, problema ortopédico controlado não é contraindicação para fazer exercício. Por favor, confirma aí com o seu cardiologista, com o seu ortopedista, mas não é. Se isso que eu falei fez sentido para você,
se isso está te ajudando, se você acha que isso pode ajudar alguém que você conhece, compartilha esse vídeo com o pessoal, se inscreve aqui no meu canal, deixa nos comentários, dá uma curtida e vai mandando mais tema que a gente vai falando, beleza? Gente, então essa foi a minha aula de aquecimento, a terceira aula de aquecimento para a nossa aula magna Obesidade sob Controle no dia 13/10 às 19h45 aqui no YouTube. Se você não quer perder nenhuma informação a respeito dessa aula, se inscreve no link abaixo, doutorestefania.com.br, e se você ainda ficou com dúvidas com relação ao exercício físico, pode mandar que a gente vai sanar na aula Obesidade sob Controle, certinho? Te aguardo lá. Muito obrigada por ter comparecido.